olá minha querida, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre o propósito da disciplina na igreja. É necessário a disciplina, isso é um fato. A disciplina na igreja traz restauração e também traz reconciliação do cristão que está se desviando. É isso que fala em Provérbios 13, verso 24, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Gálatas capítulo 6, versículo 1, e Tiago capítulo 5, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Quando a pessoa é disciplinada, traz uma restauração e uma reconciliação do cristão que está se desviando. A disciplina também dentro da igreja protege a pureza da igreja e a honra de Cristo. É isso que diz em Romanos capítulo 2, versículo 24, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6, 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, em Efésios capítulo 5, versículo 27, e também em Efésios capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, e também Apocalipse capítulo 2, versículo 14 ao 15, e Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Quantas pessoas são disciplinadas? Quando as pessoas são disciplinadas, há protegimento dentro da igreja e protege também a honra de Cristo. A disciplina dentro da igreja impede que o pecado se espalhe, atingindo outras pessoas. É isso que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 e versículo 6 ao versículo 7. E também 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 11. A disciplina na igreja, ela tem esse propósito da restauração e a reconciliação daquele que está se desviando. Também tem o propósito de proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Quando há disciplina, também impede que o pecado se espalhe, atingindo outras pessoas. Então isso é muito importante para que as pessoas possam entender. A disciplina é necessária dentro da igreja, precisa ser disciplinado, porque uma igreja sem disciplina vira bagunça. Quais são os pecados que devem ser tratados por disciplina? Quem sabe você se pergunta. Tem muitos pecados, mas vou citar alguns deles. A divisão na igreja, é isso que diz em Romanos capítulo 16, versículo 17, Tito capítulo 3, versículo 10, a divisão na igreja precisa ser tratada por disciplina. Incesto também, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, fala que deve ser tratado por disciplina o incesto. Também temos ociosidade e rejeição ao trabalho de Cristo. É isso que fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao 10, deve ser tratado por disciplina também. A desobediência aos escritos que Paulo escreveu, capítulo 2, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 14 ao 15. Blasfêmia, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Ensino de doutrina herética, segundo João 10, versículo 10 ao versículo 11, deve ser tratado por disciplina. Se você observar uma coisa, amados, tem várias outras coisas que devem ser tratadas por disciplina. Só citei aqui apenas 6. Divisão na igreja, incesto, ociosidade, rejeição ao trabalho, desobediência aos escritos da Bíblia, aos escritos que Paulo escreveu, como os outros discípulos. Quando eu digo Paulo, porque Paulo é o doutrinador da igreja. Então, quando há aqui uma desobediência aos escritos que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever, aqui também precisa ser disciplinado. É isso que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3, versículo 14 ao 15. Blasfêmia e ensino de doutrina herética, isso sim deve ser tratado como disciplina. Como deve ser exercida a disciplina na igreja? Quem sabe você se pergunta. Primeiro, o conhecimento do pecado deve ser preservado dentro do menor grupo possível. É isso que fala em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17.
vai dizer que primeiramente você chega ao seu irmão. Se ele não te ouvir, você pega e chama 2 pessoas. Se ele não ouvir você e as 2 pessoas, você traz até a igreja. Aí sim, tá? É isso que esse texto diz. E aí a igreja, aí se ele não ouvir a igreja, também aí tá difícil, né? Se não ouvir a igreja, aí você trata como pagão ou publicano, tá? Aí vai mostrar, e o que você ligar aqui na terra será ligado no céu, ali a igreja reunida. Medidas das disciplinas devem ser cada vez mais severas, até que haja uma solução. É isso que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18, versículo 16, capítulo 18, versículo 15 ao 16, capítulo 5 de Mateus, versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 12, 2 Timóteo 4, 2, Tito 1, 13, Tito capítulo 2, versículo 15, Tito capítulo 3, versículo 10 e Tiago capítulo 5, versículo 19 ao 20. Medidas da disciplina devem ser cada vez mais severa, até que haja uma solução. Também cuidado da disciplina dos líderes da igreja. Amados, como deve ser exercida a disciplina na igreja? Temos que observar isso, tá? O cuidado na disciplina dos líderes na igreja. Temos que ter muito cuidado com isso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 ao 21. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 4, 12, vai falar sobre esse cuidado da liderança dentro da igreja. Cuidado após o arrependimento. Quantas pessoas são disciplinadas e têm o seu arrependimento? Muitas vezes um arrependimento não verdadeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de arrependimento. É isso que diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, até o versículo 8, e também em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 a 11, Gálatas capítulo 6, versículo 1, e Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Se você observar, amados, como deve ser exercida essa disciplina na igreja, primeiramente, nós observamos, o conhecimento do pecado deve ser preservado dentro do menor grupo possível. Se ele não ouvir o grupo menor, leve a mais 2 irmãos, se não observar os 2 irmãos, leve à igreja. E ali ele vai ser julgado conforme a igreja decidir. As medidas da disciplina devem ser cada vez mais severas, até que haja uma solução. Deve ter cuidado da disciplina dos líderes na igreja, porque tem líder, cada líder tem que ser disciplinado conforme aquilo que ele errou. E também ter cuidado após o arrependimento de cada um deles. Se nós observarmos, a disciplina é necessária, é essencial para um crescimento da igreja. A igreja que não disciplina aquele que errou, ela está equivocada, não pertence a uma doutrina bíblica. Aqueles que disciplinam dentro de um contexto bíblico, aí sim, esta igreja é verdadeira. Então, até a próxima aula.